quer perguntar? Tom, quer fazer a pergunta, Tom? Então vamos lá. Eu tenho uma perguntinha. Hoje em dia todo mundo se acha fotógrafo, né? Com tecnologia hoje, é fácil tirar no celular, tudo. Aí você vê aquelas pessoas como hobby, até mais profissional, compra aquelas câmeras bem caras. A mesma pessoa comprando uma câmera cara, ela pode se considerar um profissional fotógrafo mesmo? Ou como eu posso falar assim, o cara é um bom fotógrafo, vamos falar assim. Na minha opinião, pode se considerar rico, né? Porque comprar uma câmera É, cara. a câmera também concordo É. nesse sentido também. Ó, não fala assim, eu tô até com a minha aqui do lado, ó. Ela é E rica, vai que hein? de repente eles querem ver. Ó, aqui, ó. A câmera tá aqui, bonitinha, né? Tem a lente também, porque vai variar de onde você quer tirar. Mas não é porque eu tenho uma câmera e uma super lente para imagens de longa distância que eu sou uma fotógrafa profissional. Para eu me considerar um fotógrafo profissional, eu tenho que entender o mínimo da fotografia, principalmente da parte técnica. E aí, quando a gente fala desse tipo de máquina, a gente vai falar de ISO, abertura do diafragma, a gente vai falar do tipo de luz, porque essas máquinas, elas têm configurações. Então, por exemplo, essa minha aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Tem uma rodinha aqui, e aqui onde está verdinho, nessa rodinha, é o automático. Então, é o quê? A máquina que vai determinar, ela já é pré-configurada, e ela que vai determinar se precisa subir o flash, se a foto vai ficar mais clara, mais escura, se ela vai fazer alguma cambagem na imagem para poder melhorar. E aí eu tenho mais outros 4 tipos de configurações onde eu vou mexendo conforme eu tenho conhecimento técnico para fazer essa foto. Então, vai ter uma função aqui que eu vou trabalhar com ISO fixo, mas com o diafragma aberto, vai ter a outra que eu vou trabalhar com o diafragma aberto e vou ficar com o ISO mais de acordo com o que eu acho necessário. Tem a outra que eu vou mexer em tudo, né? E aí também a gente vai começar a entrar em fotometria, que é uma parte mais técnica, que é quando eu vou calibrar a imagem de acordo com a luz do local. Então, assim, a fotografia, se você for parar para analisar, não é para qualquer pessoa, porque você precisa ter alguma noção básica de algumas coisas. Eu, por exemplo, na escola, quando eu começo a falar com eles de lente, né, que eu levo essas lentes para eles verem, professora, mas qual é a diferença? E aí você vai começar a falar de côncavo, convexo, e aí eles começam a se perder, eles falam, professora, mas a gente está falando de fotografia. Então, fotografia tem tudo isso, tem vários tipos de lente. Aí, quando você começa a explicar para eles assim, que eles falam assim: ah, professora, mas eu queria ser fotógrafo de jogo de futebol, para ter aquelas lentes grandona, brancona, que os fotógrafos ficam lá do lado do campo. Aí eu falo: então, mas você sabe por que a lente é daquele jeito? Você sabe por que precisa ser daquele tamanho? Né? Aí você começa a falar de prisma, de reflexo, aí você começa a falar de outras coisas, eles ficam assim, professor, eu só quero tirar foto. Não é assim, né? Então, assim, então assim, para você se considerar, dizem que tem duas definições. Primeiro, você ser um fotógrafo profissional é quando você é remunerado pelo seu trabalho. Mas não é porque que você é remunerado que você é um profissional. Eu, por exemplo, não é um hobby, como vocês mesmos falaram. Já fiz alguns trabalhos que eu não cobrei, que foi para amigos, porque eu falei assim, não me sinto assim tão capacitada para colocar um preço nessa minha fotografia, para te vender um produto e de repente correr o risco disso não ficar tão bom, né? Eu cometer um erro. E que nem eu falei, o negócio do ISO, do diafragma, é uma coisa que você precisa já estar bem acostumado para você poder calibrar isso na sua máquina. E aí, às vezes, você vai lá, você vai fazer um ensaio de uma amiga, né, gestante, que nem a mãe do meu afilhado. Ai, faz minhas fotos, que não sei o quê. Falei assim, eu faço, mas primeiro a gente vai pagar lá no estúdio, com o cara que sabe mesmo, que trabalha com isso, e aí depois eu faço umas suas, porque se ficar ruim, pelo menos a gente não vai ter só a foto ruim, vai ter a foto boa, paga, bonitinha. Né? E aí é óbvio que é que nem eu falei, não é porque o cara faz um trabalho pago que ele é Sim. bom. Você também vai pesquisar para saber as fotos que ele já fez, o que ele já divulgou aí, para você conhecer o tipo de trabalho dele. Normalmente, as minhas fotos ficam boas, né? Mas a gente nunca sabe. Então, como
eu não tenho muita certeza se realmente vai ficar bom. Então, por isso que eu nunca fiz nada assim profissionalmente para pagar. Né? Teve um ex-namorado meu que a amiga dele viu umas fotos que eu tinha feito. Ai, tira foto do meu casamento, que não sei o que tal. Você tá ficando doida. Eu vou tirar foto do teu casamento. Eu nunca tirei foto de nada profissionalmente. Vou tirar logo do seu casamento. Você tá pensando o quê? Não, mas eu te pago, você cobra. Eu falei assim, não, contrata uma pessoa que faz foto de casamento, que já está acostumada, para você ter seu álbum em paz. Eu até posso ir lá e fazer algumas fotos à parte, depois que você fizer a sua parte lá com o fotógrafo. Mas contrata o fotógrafo bonitinho lá, porque para ter certeza. Então, para ser um fotógrafo profissional é muita experiência, né? Hoje eu acredito que eu tenha bastante experiência, mas uma questão de segurança. Eu não sinto ainda que é suficiente para eu sair ofertando um serviço. Ah, mas você tem cara que faz, sabe, perfeito. Pode ofertar sim. Pode, do jeito que a explicação que você está dando pra gente, pode aumentar. Ainda depois que você está aqui no Fora do Radar, ainda você pode deixar como tá. É que eu sou uma pessoa um pouquinho sistemática, né? Como você falou, se você perguntar para sua mãe, que me conhece bem, ela vai falar, eu sou uma pessoa muito sistemática, detalhista, então Faz eu acho que diferença. talvez eu me dê bem com a fotografia por isso, né? Porque a fotografia você precisa ser detalhista. Os meus alunos, eu mando eles fazerem as fotos, eles ficam doidos comigo. Porque a hora que eles voltam, eu pego, que eles me trazem o celular, eu falo, ó, tá vendo aqui essa parede? Você viu que tem um buraco aqui nela? Por que você não botou a pessoa mais para o canto para não pegar o buraco? Por que você não botou a pessoa na frente do buraco? Ó, você está vendo que tá a tomada, está aparecendo aqui na foto? Por que você não puxou a foto um pouco? Nossa, professora, mas você está falando da tomada. Meu amor, Ou mas é então a passa um foto. rejunte Você tem naquele que prestar buraco, atenção. sabe? Né? Então, assim, você precisa começar a ter um olho. Hoje, por exemplo, eu trabalhei com eles foto de pose. E aí eles tinham que ser os próprios modelos e fazerem as fotos. Aí tem uma menina que ela é muito bonita, tem um cabelo cacheado, bem bonito, e aí ela jogou o cabelo dela lá para fazer uma foto. Só que como o cabelo dela é cacheado, ficou aquele arco, né? E você via a parede através do arco do cabelo dela. Aí eu falei assim, ó, isso não pode acontecer, eu tô vendo o fundo da parede no teu cabelo. Aí eu falei, quem bateu a foto? Ah, foi a Fabiana. Fabiana, quando for assim, você puxa o cabelo dela, arruma esse cacho, né? Para a hora que você bater a foto, não pegar o fundo da parede, porque senão fica parecendo um túnel no meio do cabelo dela. É mesmo, né, prof? Ficou estranho. Então, a fotografia, você tem que ter um olhar crítico, né? O fotógrafo, ele precisa ter um olhar crítico. Ele é o cara chato, porque ele vai ver os mínimos defeitos que aparecem na sua Se imagem. fosse no meu caso, ia aparecer a serra pelada, mas tá bom. Gente,